Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, sou jornalista, escritor, pesquisador. Estou aqui mais uma vez nesse meu canal pessoal no YouTube, na playlist sobre o livro História da Congregação Cristã, do surgimento na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então é o seguinte, é um livro bem produzido, bem escrito, bem pesquisado. Eu tenho falado várias vezes aqui sobre esse livro. Foi o primeiro livro que eu escrevi outras coisas e faço outras coisas, né? Porém, eu tenho muito carinho por esse livro, porque com ele eu aprendi a entender o que é uma pesquisa científica séria, né? Quando você pega as informações e cruzam nessas informações com várias fontes assim, e você chega a fatos concretos, explicados, né, através de uma ampla documentação, sem o que nós chamamos na academia de especulação, aquelas coisas de ouvir dizer, me falaram que é assim, ou algo que norteia, né, os nossos sentimentos de aversão a algo, ou um ódio, ou um remorso, um rancor, sabe? Coisas assim, eles não tem que ser separado do que é ciência. Até muitas vezes, dependendo da linha de pesquisa, a fé tem que ficar de fora, né? Então, assim, eu digo isso para dar assim uma explicação do que é a ciência, do que é a pesquisa, um trabalho sério, porque eu estou concluindo o meu mestrado, acabei de marcar a defesa, e assim, eu fiz um paralelo sobre o que é, assim, na vida, né, as questões assim, do que é verdade, do que é boato, do que é desmistificação e coisas do gênero, assim, né? Então tudo isso me fez refletir em relação a esse livro, porque antes de eu lançá-lo, eu assim, não sabia dessa história, né? Eu comecei a pesquisar em 94, a internet era muito assim, estava no início ali, né? Eu lembro, né, como jornalista, eu fui num evento, né, no qual foi apresentado a nós a internet de então. Isso, que ano foi? Em 92, eu tinha acabado de me formar em jornalismo. E daí eu lembro que a pessoa falou, olha, cuidado, você vai clicando, entrando aqui nos sites, nos links, depois é difícil retornar. E hoje, olha só, né, nós temos a internet na palma de nossas mãos, né, se pensarmos no celular. Porém, o que acontece hoje? Muita fake news, muita notícia que não é verdade, em todos os gêneros, em todos os aspectos. E isso tem a ver também com a minha dissertação de mestrado, que embora seja jornalismo, literatura, um próprio livro que eu escrevi, né? Já falei aqui sobre ele, estou analisando, mas também tem a tecnologia, que permeia tudo isso, porque eu faço na UTFPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e eu tenho que adequar minha pesquisa ao programa, né? Que é ligado à tecnologia. Então, por que eu estou falando tudo isso antes de entrar nesse livro aqui, que é o post de hoje sobre um assunto específico? É porque, assim, quando eu falo de algo nesse livro, tem uma série de provas, de documentação, e eu vou mostrar agora aqui um vídeo de um fato ligado à história da congregação cristã, porque teve, assim, quando eu postei na fanpage, eu notei que teve muitas pessoas céticas, assim, com um fato histórico. E eu fiquei, assim, perplexo de ver, assim, o quanto a coisa é complexa. Ao mesmo tempo que nós temos
que lidar com fake news, com coisas, separar, né, o joio do trigo. Ao mesmo tempo, parece assim que quando a pessoa está inserida num ambiente ali de muita ignorância, né, de muita falta de conhecimento, o que prevalece é um ceticismo. Ela não acredita na ciência, ela não acredita nos fatos históricos, né? Poderia-se dizer, né, então seria fácil a pessoa não acreditar em fake news, essa pessoa desse perfil, mas não, quando é um fake news assim, ela acredita. Então é uma coisa muito assim, complexa de ser analisada, sabe? Não é fácil assim, não é fácil. Então é o seguinte, veja bem, no capítulo do meu livro, aqui nessa edição, tem um capítulo intitulado em 1911 e 1912, Franciscon vai novamente à Itália. Na segunda viagem está no navio que socorre os sobreviventes do Titanic. Então isso aqui ele é provado, vamos supor assim, né, tem uma biografia dele em italiano que foi traduzida, né, ao português. Eu li assim a tradução, achei ela mal traduzida, só que na questão de texto, mas os fatos são reais, assim. Até porque, quando eu morei nos Estados Unidos, 5 anos pesquisando, né, para escrever esse livro, eu conversei muito com os membros da congregação cristã nos Estados Unidos, na região de Buffalo, onde um dos tripulantes, né, dos 3 membros da congregação cristã que estavam no navio que socorreu o Titanic, era ancião, né, dessa comum congregação em Buffalo, né? Então assim, eu vou colocar aqui a cena do Carpathia, né, chegando, né, ao porto de Nova York, né, porque ele estava a caminho da Itália. Aí o que aconteceu? Foi o primeiro navio que ouviu, né, a mensagem ali de socorro, SOS, do Titanic, e ele socorreu o Titanic, os sobreviventes ali. Então esse é o Carpathia, ó. Essa imagem foi feita na época, 1912. Então é uma imagem real, assim, porque já existia câmeras na época, e o fato desses 3 membros da congregação, que logo eu vou dizer os nomes, estarem ali no Carpathia, né, é porque foi provado. Então não tem o porquê a gente não acreditar nisso, né? Muitos que leram o livro me falaram, eu não sabia desse fato. Muitos acreditaram, mas muitos assim, eles... Teve um que escreveu uma mensagem ali quando eu compartilhei, disse assim que esse membro, né, que é o Luigi Franciscon, que estava, né, no Carpathia, ele não está aqui para se defender, vai ficar o dito pelo não dito. Primeiro eu pensei, se defender do quê? É um fato histórico, ele não tem que se defender de nada, não é verdade? Então eu digo aqui no livro o seguinte, ó. Em 1911, Luigi Franciscon viaja à Itália a fim de visitar as comunidades cristãs estabelecidas no país. Partindo em 1º de junho, Francesco Topi, né, cita em sua biografia 4 lugares em que ele esteve. Esse aqui é o livro, né, eu citei a fonte aqui. Roma, La Spezia, Guici e Milão. Permanece no país até metade de agosto, quando parte para a cidade do Cairo, no Egito, já no continente africano. De lá retorna para os Estados Unidos em fevereiro de 1912. Ainda no mesmo ano de 1912, Franciscon parte novamente para seu país natal, desta vez na companhia de Giacomo Lombardi e Luigi Terragnoli. É aqui que é a viagem no Carpathia. 11 de abril e estão a bordo do navio Carpathia. A viagem interrompida na noite entre os dias 14 e 15. O Carpathia é o único navio a captar os pedidos de socorro do transatlântico Titanic, prestando os primeiros socorros aos 706 sobreviventes de uma tripulação composta por 2.209 pessoas. Franciscon, Lombardi e Terragnoli ajudaram nos cuidados com os náufragos, dando-lhes grande parte de suas vestes.
O Carpathia retorna ao porto de Nova York com os salvos, partindo novamente depois em direção à Itália. Então, esse é simplesmente um fato histórico que dialoga, digamos, com a história da congregação. Porque existem muitos outros, eu não fiquei somente assim, não tem como se fechar aqui só nessa história e não dialogar com a história universal. Porque muita coisa aconteceu durante esse período. Assim como quando nós lemos a Bíblia, a gente vê fatos históricos, né? Na Bíblia, a questão do Império Romano, a própria, né, crucificação, que era um sistema de punição romano, a questão de toda a hierarquia judaica, as seitas judaicas, né, tudo isso é história também, né, o censo ali que houve, tanto que a arqueologia, a história, mesmo a linguística, né, essas ciências elas dialogam muito com a Bíblia, né? E quando eu comecei a pesquisar para escrever esse livro, eu vi que não tinha como, eu tinha que dar um panorama na questão dos fatos históricos, né, porque teve relação com essa história, ou mesmo um pouco assim na questão de como eram as igrejas ao longo ali das décadas que foi assim, emergindo essa doutrina, né? Sem falar na nomenclatura, na questão assim dos nomes que teve, o que aconteceu no Brasil, nas outras nações, né? Onde ela cresceu bastante, depois tomou outros rumos, como na Argentina, na Itália, né? Então, assim, é um livro muito importante, não somente para os membros, né, da congregação que queiram saber a história, né, narrada profissionalmente por um escritor, um jornalista, um pesquisador, né, que está finalizando o seu mestrado. Não sou um youtuber, eu não me considero um youtuber, né? E, aliás, eu queria dizer sobre isso também. Eu estou convidando os membros da congregação, porque eu compartilho isso na minha fanpage e nos grupos, né, dos membros da congregação, igreja a qual eu faço parte, porque logo eu vou parar de postar esses vídeos nos grupos, porque isso atrai muita discussão, que não produz nada, as pessoas que querem desvirtuar a história, os youtubers, infelizmente a gente tem que dizer que são youtubers, eles não têm conhecimento e eles partem da especulação para esparramar mentiras históricas. Teve um até que me disse, alguém me contou, mas quem é esse alguém? Alguém antigo. Como alguém antigo? Né? E eu ouso dizer, tem muitos anciães, assim, cooperadores que adquirem esse livro porque eles não sabem da história de fato. É um trabalho muitíssimo sério. Então, novamente, eu convido a que vocês se inscrevam no canal ou na fanpage, de preferência no canal no YouTube, porque eu posto vídeo aqui e compartilho na fanpage. Sem dúvida, de lá você pode acessar o canal. Eu tenho outras coisas aqui publicadas, porque não é o meu único livro, né? Eu tenho outros interesses, tenho até vídeos com a minha família, com meus filhos, porém é um canal de um escritor, de um pesquisador, cujo primeiro livro é esse aqui, a História da Congregação Cristã, ok? Por hoje é só, fiquemos todos na paz de Deus e nos vemos na próxima.